Irmãos, vamos ao momento da pregação da palavra e eu convido a todos a abrirem as Escrituras, a primeira carta do apóstolo Pedro, para nós darmos continuidade à exposição da mesma. Já estamos aí entrando para... Esse é o 9º sermão nesse livro. Pedro, iremos hoje iniciar o capítulo 3. Iremos ler do verso 1 a 6. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 1 a 6. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para se ele ainda não obedece, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, honra, glória, louvor e majestade seja dada a Ti somente, Senhor. Antes de tudo, agradecemos a Ti por Tua palavra, a qual temos livre acesso de lê-la, de estudá-la, de meditar nela, de anunciar ela, de buscar ao Senhor nela, de aprender mais de Ti nela. E esse é exatamente a razão pela qual, Senhor Deus, cá estamos também aqui nesta noite, nesse serviço da adoração ao Senhor. Que é não somente Te entregar o nosso culto, a nossa adoração, mas também receber de Ti, Senhor Deus, a Tua instrução, o Teu ensino, a Tua palavra, o Teu consolo, a Tua exortação, a Tua repreensão. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que nesta noite, como nós cremos que tem sido em todas as outras oportunidades, mais uma vez, ó Senhor, fala ao nosso coração. Que nos dê a graça de compreender, de entender, Senhor, essa passagem e, através dela, compreender a Tua vontade para a nossa vida, conhecer mais ao Senhor, sermos instruídos na justiça e habilitados para toda boa obra, Senhor, sermos santificados, conformados a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nos abençoe, Senhor, e nos habilite, nos capacite para que de maneira simples, de maneira clara, de maneira compreensível a todos aqui presentes, desde o mais novo até o mais velho, possam aprender a Tua palavra nesta noite, para que assim haja edificação. Assim nós oramos ao Senhor, Deus, sendo eu completamente consciente da minha total dependência Tua. Senhor, oro e Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão, continuando, naquele principal título e um subtítulo específico que trata a passagem. A vida piedosa nos relacionamentos sociais, mulheres piedosas. Certo? Semana passada a gente viu, a vida piedosa nos relacionamentos sociais, servos piedosos. Hoje vamos ver
A vida piedosa nos relacionamentos sociais, mulheres piedosas, exatamente sobre isto. E para elas, e esse texto foi escrito, para especificamente as mulheres, orientá-las, instruí-las, ensiná-las no caminho da piedade, mostrá-la qual é o perfil ou a característica de uma mulher santa, uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, uma mulher que anda na vontade do Senhor. Irmãos, o tema principal dessa passagem nossa é um assunto muito delicado, sobretudo no mundo em que nós estamos vivendo na atualidade. Porque desde quando o feminismo ele ganhou força em nossa sociedade, cada vez mais essas verdades aqui têm sido menosprezada ou até mesmo desprezada de maneira objetiva por boa parte ou pela maioria das mulheres. E, infelizmente, esse tipo de comportamento também é até mesmo visto dentre as mulheres crentes. Que comportamento? Que perfil? Que postura? Mulheres que a qualquer custo buscam uma independência do marido ou uma independência do homem. Mulheres que a qualquer custo fazem o que forem preciso fazer para não viver à custa ou para não viver na dependência ou para não ser alguém que deva prestar uma certa submissão, respeito, honra e obediência ao seu marido. Por quê? Porque muitas delas caíram na falácia, né, ou na narrativa do feminismo, que tem adentrado até mesmo nas igrejas cristãs. Feminismo que prega uma igualdade entre homem e mulher. E detalhe, não uma igualdade ontológica no que diz respeito ao ser. Porque no que diz respeito à nossa essência, à nossa natureza, ao que somos, de fato, não há uma diferença entre homem e mulher diante de Deus. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, todos têm o mesmo e igual valor para Deus e diante de Deus. Não há alguém melhor ou maior entre homem e mulher nessa perspectiva ontológica, no que respeita à nossa natureza, ao nosso ser. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que nós cremos e pregamos e aquilo que a palavra de Deus diz é que sim, há uma diferença funcional entre homem e mulher. E isso não significa necessariamente dizer que homem é superior, melhor ou maior do que a mulher. E essa é a grande briga praticamente das feministas, né? Dessas ideias feministas. Pregam, anunciam e querem a qualquer custo uma igualdade funcional. De maneira que essa hierarquia funcional que foi estabelecida pelo próprio Deus desde a criação, para o bom funcionamento da sociedade, principalmente aquela que é a base da sociedade, que é a família, eles querem completamente destruir. Querem completamente destruir essa hierarquia funcional. Em termos de funcionalidade, não de essência, de ser. Isso aqui é bom ficar definido na nossa consciência aqui, irmãos. Em essência, de maneira ontológica, esse termo que é usado, homem e mulher são iguais em valor diante de Deus. Não há ninguém maior nem menor diante de Deus. Todos têm a mesma essência, têm a mesma natureza, têm o mesmo valor para Deus, a mesma importância para Deus. Mas em termos funcionais, o próprio Deus estabeleceu o homem acima da mulher, como um líder, como um cabeça, como aquele que governa, como aquele que é chamado para liderar, para guiar, para orientar, para proteger, para prover, para liderar a sua esposa e a sua família. Então, a ideia ou a proposta feminista é exatamente tocar, não apenas ontologicamente, né, necessariamente, segundo a sua perspectiva, mas tocar e ferir e destruir até mesmo esse aspecto funcional entre as responsabilidades do homem e as responsabilidades da mulher. E pregam uma igualdade.
pregam a igualdade. E exatamente nessa narrativa, irmãos, que muitas mulheres, até mesmo cristãs, têm caído. Porque mulheres cristãs que deveriam estar seguindo e vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus, que é manifestar a sua fé, a sua piedade em submissão, em respeito, em honra ao seu marido. Buscam, então, uma completa independência do marido, um desrespeito, uma desonra, um comportamento que não condiz com uma mulher cristã, com uma mulher piedosa. Mas é exatamente isso, irmãos, que Pedro ele vai tratar nesse texto aqui. Especificamente um trecho dessa carta escrito diretamente para as mulheres crentes. E detalhe, em uma circunstância específica, embora os princípios se apliquem em quaisquer circunstância. E aqui eu falo em quaisquer circunstância, eu tenho em mente aqui um casamento cristão, não um relacionamento cristão. Mas aqui especificamente Pedro ele vai pontuar a maneira como uma mulher cristã deve se comportar em um casamento em que seu marido é um descrente. E o que Pedro orienta aqui para o comportamento de uma mulher crente em relação ao seu marido descrente é algo extraordinário, algo piedoso, algo relevante para a mulher cristã. Muito mais irmãos, quando a mulher é casada com um marido também que é crente. Aí a responsabilidade aumenta ainda mais, né? Então, o que é que esse texto trata? Primeiramente, versículo 1 e 2, Pedro vai falar do dever e do poder da submissão da esposa. Versículo 1 e 2. Versículo 3 e 4. Pedro vai apontar qual é a prioridade da mulher cristã, o que é que ela deve buscar primeiramente, qual é a prioridade da sua propósito de vida como uma mulher cristã piedosa que teme a Deus, a prioridade dela. E terceiro e último ponto, versículo 5 e 6, Pedro então vai apresentar um exemplo de uma mulher virtuosa, como um modelo, como um padrão a ser imitado, a ser seguido, a ser buscado pelas mulheres piedosas. Em primeiro lugar, irmão, o dever e o poder da submissão da esposa. O dever e o poder da submissão da esposa. Versículo 1. Pedro começa dizendo: mulheres. Você já sabe essa regrinha aqui da vírgula, né? Logo após o substantivo, né? Ou substantivo ou pronome próprio, o pronome pessoal. É uma vocação, né? Mulheres, está invocando, está chamando a atenção. Sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Quando Pedro usa a palavra aí, igualmente, ele está fazendo referência ao texto anterior. E o texto anterior ele falou sobre o quê? Sobre a submissão dos servos aos seus senhores. Então, quando ele diz igualmente, ele está dizendo que as mulheres precisam, à semelhança ou a exemplo dos servos, que é submisso aos seus senhores, também elas serem aos seus maridos. Então, aqui, primeiramente, Pedro está apontando o dever da mulher de ser submissa. Isso aqui é importante, irmãs, principalmente as irmãs aqui esta noite. Vocês entenderem que ser submissa ao marido de vocês não é uma opção. É um dever bíblico, um dever cristão. Aí talvez a grande indagação ou a grande queixa é: mas pastor, o meu marido é um ímpio, é um rebelde, é um homem mau, um homem que não me respeita, um homem que me trai. O homem que uma mulher não gostaria de tê-lo como marido, porque ele é um homem completamente responsável. Na nossa linguagem, né? Ele é um nó cego, pastor. Como que eu posso ser submissa a um homem assim? Minha irmã, a submissão ao seu marido não é condicionada. Aqui
aquilo que ele é, mas aquilo que você é em Cristo. O princípio é o mesmo do amor do marido pela esposa. Deus nos chama os maridos a amar a sua esposa independentemente dela, se ela é uma boa ou uma má esposa. É um dever meu como marido amá-la, assim como Cristo amou a igreja. Deus chama os filhos a obedecerem, a honrar os seus pais, independentemente se os seus pais são bons pais. É um dever dos filhos, de acordo com o 5º mandamento da lei do Senhor. Filhos, honra pai e mãe. Deus chama os servos a serem submissos aos seus senhores, aos seus patrões, independentemente se ele é um bom ou um mau patrão. É um dever do servo crente, do funcionário crente, ser submisso ao seu patrão. Assim também, irmãos, é a mulher. É chamada por Deus a ser submissa ao seu marido, independentemente se o seu marido é bom ou ruim. Em outras palavras, todos esses exemplos que eu dei aqui, de respeito a um mandamento que deve ser obedecido incondicionalmente. Não depende do outro. Depende de mim com Deus. A esposa deve ser submissa ao seu marido, independentemente dele. É uma ordem, é um mandamento, é um dever que, sobretudo, se aplica a uma mulher cristã. Submissão, obediência, honra, respeito. Então, a metade do versículo 1 e o versículo 10, ele agora vai apontar o poder da submissão da mulher. O poder da submissão à mulher. Veja o que ele diz. Que as mulheres devem ser igualmente submissas ao seu próprio marido. Para quê? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, ele está falando de quem aqui? O marido descrente. O marido ímpio. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Irmãos, Pedro está falando aqui a respeito do poder de uma mulher submissa ao seu marido incondicionalmente. Independentemente de se ele é bom ou ruim. Uma mulher piedosa, uma mulher que procede piedosamente, uma mulher que procede em honra, em respeito, em submissão, em reverência ao seu marido, seja ele quem for, bom ou mau. Então Pedro está dizendo que, através do comportamento submisso e piedoso de uma mulher crente, Deus pode usar esse bom comportamento dela, esse bom procedimento dela, essa piedade dela, essa submissão dela ao marido, para convencê-lo, para ganhá-lo, para convertê-lo. Veja que coisa. Veja que poder, irmãos, tem a piedade na vida prática de uma mulher crente. Em um relacionamento desigual, né? Com um marido descrente que ainda não se converteu. Tem poder de ser usado por Deus como instrumento do seu bom comportamento, do seu bom procedimento, para atrair o seu marido à fé e à salvação em Cristo Jesus. Irmãos, a submissão da esposa crente é um poderoso instrumento na mão de Deus para despertar maridos incrédulos para a fé e salvação em Cristo Jesus. É um poderoso instrumento na mão de Deus. Agora, irmãos, é triste, mas é verdade. Existem muitas mulheres que professam ser crentes, que mais contribuem para o endurecimento ainda mais do seu marido incrédulo, por causa do seu mau comportamento, do que para o quebrantamento dele. Isso é terrível. Isso é algo que acontece não apenas especificamente aqui nessa circunstância, né?
entre uma mulher crente com um marido descrente. Mas o mau comportamento, nós já temos provado isto, não é? É uma grande contribuição negativa para fazer com que o nome de Deus seja blasfemado, ridicularizado entre os ímpios, não é isso? Entre os gentios. E o princípio se aplica exatamente também nesse relacionamento de uma mulher crente com um marido incrédulo. É triste, mas é verdade. Muitas mulheres, irmãos, que professam a fé em Cristo, por conta do seu mau comportamento, mais contribui para que o marido continue endurecido do que para que ele seja quebrantado. Por conta do mau comportamento, por conta do mau procedimento, por conta da vida mal vivida de uma mulher que professa ser crente no Senhor Jesus Cristo. Esposas aqui presentes, me ouça. Sejam obedientes ao seu marido. Obediente. Isso é submissão, obediência. Esposas, deem motivos de satisfação ao seu marido. E quando eu estou dizendo deem motivo de satisfação ao seu marido, eu estou querendo dizer, ou melhor dizendo, eu estou dizendo para que você cumpra as suas responsabilidades. Tanto no que diz respeito ao seu marido de maneira específica, quanto no que diz respeito a ser uma boa dona de casa, a cumprir suas responsabilidades domésticas. Dê motivo de satisfação ao seu marido. Assim como a gente viu semana passada, os servos, os empregados devem dar motivo de satisfação aos seus patrões. Preste atenção nisso aqui, irmãos. O descumprimento das responsabilidades afetivas para com seu marido e seus filhos. O descumprimento das responsabilidades domésticas e a insubmissão ao marido é contribuir para a palavra de Deus que seja difamada. Vou repetir. O descumprimento das responsabilidades afetivas para com seu marido e seus filhos. O descumprimento das responsabilidades domésticas e a insubmissão ao marido é contribuir para que a palavra de Deus seja difamada. Onde é que a gente vê isso? Tito. Abra lá em Tito. Capítulo 2. Versículo 4 e 5, olha o que diz. Versículo 3, o apóstolo Paulo fala a respeito das mulheres mais velhas que devem instruir as mais novas. Ele agora vai mostrar a razão pela qual, ou do porquê, ou para que as mulheres velhas devem instruir as mais novas. E nisto ele vai apontar aqui coisas interessantíssimas. Por exemplo, ele diz no versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, falando das mulheres velhas que devem instruir as jovens recém-casadas, ao quê? A amarem ao marido e a seus filhos. Responsabilidades afetivas. As mulheres devem cumprir as suas responsabilidades afetivas no que diz respeito ao seu relacionamento com seu marido e com seus filhos. Cinco, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeita ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. O descumprimento, irmãos, o descumprimento das responsabilidades afetivas, das responsabilidades domésticas e a insubmissão ao marido, esteja certa, você está sendo motivo
ou dando razão para que o Deus que você professa seja envergonhado, seja blasfemado, seja ridicularizado. Mulheres, vocês têm cumprido as responsabilidades de vocês. Você tem demonstrado afetividade, amor pelo seu esposo, pelos seus filhos. Você tem sido uma boa dona de casa, tem cumprido as suas tarefas domésticas. Evidentemente, irmãos, estou aqui, não vou falar em um ideal, algo perfeito. Mas como você tem cuidado da sua casa? É uma casa ordeira, limpa, organizada. Não estou falando que deve ficar 24 horas dessa forma. Você que tem criança pequena, tem trabalho, tem uma série de atividades. Às vezes é a razão pela qual, né, tem uma roupa para lavar, tem um prato na pia, tem algum lixo, alguma coisa no chão. Mas eu estou falando de a casa estar constantemente arrumada. Constantemente arrumada. Você constantemente tem trabalhado para a organização da sua casa. Uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa agradável, arrumada, ordeira. Ou a sua casa mais parece que passou o furacão Katrina nela? E dia após dia tem sido assim. Onde há lixo, onde há bagunça, onde há sujeira, onde há um mau cuidado. Você tem cumprido, minha irmã, suas responsabilidades domésticas? Você tem sido submissa ao seu marido? Ou você tem agido para com ele como um siri na lata? Você já viu um siri na lata? Acho que aqui isso não é comum, né? Capital é comum porque tem muito siri lá nas marés. Siri é como se fosse um caranguejo. É uma espécie diferente, né? Parecidinho. Mesma coisa o caranguejo também, né? Quando você coloca o caranguejo em uma lata, em um balde, alguma coisa, você vê como ele fica. A agitação dele, relutando. Então é assim que você tem se relacionado, tem lidado com o seu marido em insubmissão, como um siri brabo dentro de uma lata, como um cachorro raivoso, indomável. Você está contribuindo para que a palavra de Deus seja difamada. Minha irmã, demonstre que confia no seu marido. Como? Honrando a liderança dele. Honre a liderança do seu marido. Demonstre que você confia nele. Não se adiante na tomada de decisões em seu lar. Não se adiante. Não toma a frente do seu marido como líder, como cabeça, como responsável por aquele que guia, que governa, que lidera você e seus filhos, a sua casa, a sua família. Não se atravesse na frente das decisões do seu lar. Respeite a liderança do seu marido e dê prova de toda a lealdade a ele. Que você é leal a ele, que você respeita a ele, que você tem prazer em ser governada, liderada por ele, que você espera a liderança dele, que você respeita o papel do homem na sua casa como aquele que foi estabelecido por Deus como sendo o seu cabeça, o seu líder, o seu Senhor. Então demonstre que confie no seu marido, honrando a liderança dele. Não se adiante na tomada de decisão do seu lar. Espere, respeite a liderança do seu marido e dê prova de lealdade a ele. E quando o seu marido tomar as decisões, ainda que você não concorde, e quando der errado, não jogue isso na cara dele. Não lance isso no rosto dele. Ao contrário, seja um apoio,
Porque é para isso que você foi estabelecido um casamento, para ser uma auxiliadora idônea, uma companheira nas batalhas, para apoiá-lo em suas decisões. E quando ele errar, não terminar de matá-lo, acusando e tagarelando contra o seu marido, mas de maneira humilde, respeitosa e honrosa, apoie-o, encoraje-o, anime-o, para que ele se levante e lute novamente por você e sua família. Mulheres, não confronta ou rebata seu marido em público. Não confronte e não rebata o seu marido em público. As coisas com as quais você não concorda, trate em particular, em casa com ele, em toda reverência e respeito. É assim que você deve proceder, meu irmão. Em público, você não rebate, você não confronta, você não desfaz o seu marido, não. Isso é vergonhoso, isso é desonroso, isso é indecoroso. As coisas que você não concorda, trate em particular em casa com ele. E faça isso em toda humildade, reverência e respeito para com seu marido, em sua discordância. Não tome decisões sem antes conversar com seu marido e receber orientações e aprovação dele. Isso aqui é uma postura de uma mulher piedosa, irmão. Uma mulher santa, temente a Deus, que reconhece que o seu marido é alguém que foi instituído por Deus sobre ela, para liderá-la, governá-la, sendo o cabeça dela. Então, a mulher piedosa, ela não tem que tomar decisões sem antes conversar com o seu marido, receber orientações, conselhos, ouvi-lo, esperar a sua aprovação, o seu consentimento. Porque, afinal de contas, é ele que é responsável pela família, até mesmo pela mulher e pelos filhos, pelo curso que a família está trilhando. A última aplicação desse primeiro ponto. Não faça nada escondido do seu marido. Seja transparente com ele, dando prova de toda consideração e lealdade. Irmãos, em um relacionamento, se não houver transparência, sinceridade, verdade, ele não se sustenta. Quando não existem essas coisas, transparência, sinceridade, verdade, confiança, é um relacionamento que está minado, irmão. E precisa tomar muito cuidado para ele não ruir. É um relacionamento que claramente os cônjuges não têm confiança um no outro, não têm segurança um no outro. E isso acontece quando uma das partes não é transparente no seu relacionamento. E aqui especificamente falando da mulher, né? Quando as coisas são feitas de maneira escondida, quando há mentira, quando há falta de transparência, isso é uma demonstração de desconsideração para com o cônjuge. Isso é uma demonstração de que falta lealdade, sinceridade no relacionamento. Então, que o relacionamento de vocês não tenha segredos. Seja transparente. A mulher tem que ser transparente com o seu marido. Tem que dar prova de toda consideração e lealdade. Esse foi o nosso primeiro ponto e as aplicações do primeiro ponto. Primeiro ponto, irmãos. Ser submissa é um dever. E existe um grande poder na submissão da mulher ao seu marido incrédulo. Isso pode ser usado por Deus para atraí-lo à fé e à salvação. Mas ao contrário também é verdade. Quando há um mau procedimento, uma insubmissão, uma rebeldia da mulher em relação ao marido, isso também é um grande instrumento, não na mão de Deus, mas na mão do diabo,
para endurecê-lo cada vez mais. Para endurecê-lo cada vez mais. Segundo lugar, o que é que a mulher deve priorizar? Qual deve ser a prioridade de uma mulher cristã? É o que Pedro vai falar no versículo 3 e 4. É as virtudes. A prioridade na vida de uma mulher cristã é, primeiramente e sobretudo, o cultivo das virtudes. E não da aparência. Embora a aparência deva ser também cuidada, porque aqui nesse texto que Pedro está falando não é proibindo o cuidado externo, o cuidado da aparência. Mas é apenas está apontando a prioridade pela qual a mulher deve buscar virtudes. Essa é a prioridade. Veja o versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, com frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Veja, quando Pedro diz assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, ele não está proibindo, ou ele não está afirmando de que é pecado uma mulher se adornar, se embelezar, cuidar da sua aparência. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo e o que ele está apontando é simplesmente a prioridade de uma mulher cristã. A busca dela é, primeiramente, ser uma mulher virtuosa. E não ser uma mulher bela apenas exteriormente. Versículo 4, né? Seja, porém, não seja o adorno da esposa apenas o que é exterior, no frisado do cabelos, no adereço de ouros, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Minha irmã, não é proibido o cuidado da sua aparência. É até bom. É próprio da mulher. A mulher é próprio dela, da natureza dela, cuidar da sua aparência, do seu cabelo, da sua pele. Isso é próprio da mulher, se embelezar, se adornar. Isso é bom. Deve ser feito, deve ser buscado. Mas que não seja isso a sua prioridade. Porque nada adianta uma mulher bela, bonita, fisicamente, externamente, bem cuidada, se ela for iracunda. E como diz o sábio Salomão lá em Provérbios, que é melhor dormir no eirado da casa. É melhor dormir no alento, lá na laje, do que morar dentro de casa com uma mulher iracunda. Uma mulher briguenta, ignorante, insubmissa, braba como um siri na lata. Com o que a mulher deve então se adornar? Mansidão, um espírito manso, um espírito quieto. Um comportamento meigo, carinhoso, sensível, delicado. Isso é próprio da mulher, irmãos. É estranho quando o homem é delicado, né? Manso deve ser, mas é estranho quando o homem é muito delicadinho, muito afeminado. Isso é estranho, evidentemente. Isso não combina com a masculinidade bíblica. Sensível, delicado. Isso é perfil de uma mulher. E uma mulher piedosa. Um espírito manso, tranquilo, ela é adornada com isso. Ela é virtuosa, ela é carinhosa, ela é meiga, ela é obediente, ela é mansa, ela é tranquila.
ela é inocente, é ingênua, é sensível, é menina, sabe? Aquele jeito menina, aquele jeito... Não que ela seja menina no sentido estrito da palavra, mas eu digo a respeito da docilidade dela. É uma mulher madura, mas uma mulher doce, sensível, delicada, meiga, carinhosa, educada, amável, agradável a presença dela, que respeita, que honra, que é submissa ao marido. É com essas virtudes, minhas irmãs, que vocês devem buscar se adornar. Não simplesmente e unicamente o cuidado da aparência externa. É bom, deve ser feito, mas não deve ser sua prioridade. Olha o que diz Provérbios 31:10. Lemos agora há pouco. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Os adereços, embora não sejam pecados nem proibidos, é coisa vã. É coisa que não tem muito valor. É coisa que não muda muito. Mas aquela que teme ao Senhor, aquela que é adornada com o espírito manso e quieto, aquela que é meiga, que é educada, aquela que respeita, que honra, que é submissa ao marido, aquela que é doce, aquela que é uma menina ingênua, inocente, embora madura, sábia, inteligente. Essa deve ser a sua prioridade, minha irmã. Com que você tem se importado primeiramente? Apenas com belas roupas? Com bons perfumes? Com um bom brinco de ouro ou de prata? Com a pulseira, com um colar, com um diadema, com um relógio? Com um cabelo exuberante? É só com essas coisas que você tem se preocupado? É coisa lícita e legal para você se preocupar com uma mulher? É claro. Você deve cuidar também da sua aparência. Mas a sua prioridade deve ser as virtudes. As virtudes. Priorize, minha irmã, as virtudes. Terceiro e último ponto. Pedro, então, agora vai apresentar o exemplo de uma mulher virtuosa. O exemplo de uma mulher virtuosa. Versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Como é que as santas mulheres se ataviavam? Como é que as santas mulheres se adornavam? De que as santas mulheres se vestiam? Virtudes. Espírito manso, espírito quieto, docilidade, amabilidade, meiguice. Estando como? Submissas a seu próprio marido. E agora ele vai dar o exemplo. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação. Isso aqui é um ponto que precisa ser enfático. Deixa eu colocar logo em forma de aplicação. Minha irmã, pergunto: porventura se busca manga em palmas? Essas palmas que há no sertão. É lá que a gente se busca, é lá que se busca manga? Não. Claro que não. Pergunto novamente: se busca água numa rocha ou num deserto? Não. É claro que não.
Então, como que pode mulheres crentes ter um exemplo de mulheres ímpias e mundanas? Como que pode, então, mulheres crentes ter como exemplo mulheres ímpias e mundanas? É estranho, irmãos. Uma mulher crente, temente a Deus, que tem como sua principal referência de feminilidade Anitta, Ivete Sangalo, as mulheres que estão na mídia aí. Tudo ímpia, nenhuma teme a Deus, tudo é sensual, tudo que canta, defende, prega ideologias completamente contra os princípios de Deus, que prega exatamente as ideologias feministas, a independência da família, do marido, a acabar a família e todos esses princípios que vai contra a palavra de Deus. Não é estranho uma mulher cristã ter essas mulheres da mídia como sendo a sua referência de feminilidade, não é? Você deve ter como referência, irmãs, outras mulheres piedosas e tementes ao Senhor, como é Sara. Como eram as santas mulheres de Deus e a maneira como elas se adornavam outrora quando esperavam em Deus. Se adornava com piedade, com esperança, com descanso, com fé, com confiança, com virtudes. Esperavam em Deus. E aqui dentro do contexto a gente pode até inferir de que mulheres santas, piedosas, que temiam a Deus, que ainda não tinham seus maridos convertidos. Mas elas esperavam em Deus. Elas se adornavam com o espírito manso e quieto. Elas confiavam no Senhor. Elas eram submissas ao seu marido, os incrédulos que sequer conheciam ainda Deus. Mas elas esperavam em Deus. Mas as mulheres crentes de hoje em dia têm como referência mulheres ímpias. Mulheres que, se o marido igualmente ímpio os trair, ela responde a essa traição traindo ele também. Ela responde à prostituição do seu marido se prostituindo também com outros. Mulheres que se vestem sensualmente, sendo casadas, para atrair e chamar a atenção de outros homens. Achando isso bonito, belo, maravilhoso. Com roupas indecentes, sensuais, que atraem os olhares de outros homens, e não olhares de respeito e de admiração da beleza dela, mas de atração sexual. Por quê? Porque as próprias mulheres dão cabimento a isso. Se vestindo indecentemente, sendo casadas, com roupas indecentes, sexuais, mundanas, ímpias e perversas. E mulheres que professam fé em Cristo, irmãos, às vezes anda nas mesmas pisaduras. Tem essas mulheres, por exemplo. Eu não vou falar nome, evidentemente. E também não é daqui, né? A falar de Recife. Uma mulher que se diz crente, que está se relacionando com um descrente. E diz que se o descrente, que é essa pessoa que ela está se relacionando, que ainda não é nem casada, já está errada, que é um julgo desigual, é contra a palavra de Deus, entrou nesse relacionamento, mas ainda diz que se esse homem com o qual ela está se relacionando pisar na bola ou ficar com outras mulheres, ela também vai procurar outros homens. Você é crente? E veja, o que passa na cabeça de uma pessoa assim, que se professa a fé em Cristo? É essa ideologia, esses princípios que tem permeado o mundo caído, fora e hostil a Deus e aos princípios da palavra de Deus. Que busca independência de um homem, que busca independência da família, que busca retribuir as impiedades de um homem com o qual está se relacionando, praticando também impiedades, mas diz que é crente. Não são esse tipo de pessoas que vocês devem ter, irmãos, como exemplo. Você deve ter como exemplo mulheres piedosas,
Essa é a referência de vocês. Olhem nas Escrituras mulheres piedosas como Sara, como Rebeca, como Raquel, como Abigail, hein? Imagina Abigail, um marido terrível. Quase que ela morre junto com toda a família por conta da impiedade do marido. E ela, com a sua sabedoria, com a sua piedade, foi lá e livrou não somente ela, como também seu marido ímpio e toda a sua família. Mulheres assim. Mulheres assim. Não essas mulheres que pregam um empoderamento, né? Mulheres empoderadas. Que mulheres empoderadas são essas? São aquelas que não é casada, e se é casada para ela tanto faz, porque seu marido pisa na bola, ela dá um pé no traseiro e vai embora, eu vou ver minha vida, tá tudo certo, daqui a pouco arrumo outra na frente. Esse é o perfil da mulher empoderada hoje em dia. Né? Mulher que busca seus próprios empregos para viver independente do marido, não depender de homem. Essa é a linguagem, né? Que qualquer coisa, certo? Tua vida, consiga a mim, tá tudo certo. Mulheres empoderadas. Mas empoderamento bíblico, irmão, é isso. Submissão de uma mulher temente ao Senhor, crente ao seu marido. E isso independentemente dele. Esses são os perfis de mulher que vocês devem ter como exemplo. Mulheres que são adornadas mulheres que se ataviam com espírito manso e quieto. Mulheres gentil, amorosa, com coração quebrado, contrito, humilde, que espera em Deus, que busca honrar e agradar a Deus, agradando o seu marido, ainda que ímpio, a esperança de que Deus possa usá-la em seu bom procedimento, em sua piedade, para atrair o seu marido incrédulo para a fé e salvação. Muito mais, vocês, cujos maridos são crentes. Essa é a maneira, minhas irmãs, que vocês devem se relacionar com seus maridos incrédulos ou crentes. É a mesma coisa, o mesmo princípio, o mesmo comportamento. Honre-os. Seja submissas, obedeça. Respeite. Demonstre lealdade, demonstre que confia nele, demonstre que você está com ele, é com ele. Anime-o, estimule-o, auxilie-o. Seja reverente, respeite. Seja transparente, considere ele, seu marido. Cumpra as suas responsabilidades. Seja um exemplo de piedade do seu lar. E não é somente com seu marido. E assim, irmãs, vocês serão mulheres piedosas. Amém.